Hoje a gente vai investigar algo crucial que aparece aqui nas fontes que recebemos. O que acontece quando a comunicação moderna some, assim, numa crise? É uma pergunta importante, né? Sem internet e sem celular, como é que as informações vitais circulam? Vamos explorar uns relatos, alguns dados sobre o papel, muitas vezes subestimado, do radioamadorismo. Um tema fascinante, realmente. Temos aqui material direto das enchentes recentes lá no Rio Grande do Sul, sabe? E também histórias de tragédias como a do Morro do Bumba, Haiti. Situações extremas? Exato. E um resgate tenso em Santa Catarina até a realidade de conflitos, como na Ucrânia. A nossa missão aqui é entender como essa tecnologia, que muita gente vê só como hobby, né? Sim, um passatempo para alguns? Pois é. Como ela se transforma numa ferramenta essencial para sobrevivência e coordenação. Ok, então vamos analisar isso mais a fundo. Começando pelo Rio Grande do Sul. É marcante ver o uso prático do rádio Baofeng, o V5R. Aquele portátil, né? Bem acessível. Isso, muita gente tinha um desses lá. Foi chave desde os primeiros resgates. Na logística de mantimentos, até na segurança. Mas como é que ele funcionou assim na prática, para organizar as equipes, obter dados sobre rotas seguras, áreas de risco, mesmo com dias sem energia ou sinal de celular? Olha, o que impressiona mesmo é a resiliência do rádio. Resiliência, boa palavra. É. Diferente das redes que a gente usa todo dia, que precisam de torres, servidores, tudo funcionando. Uma infraestrutura complexa, né? Exatamente. A comunicação via rádio, ela tem alternativas. O HF, por exemplo, pode usar a própria ionosfera. É como se o céu virasse um espelho, sabe? Para alcançar longas distâncias. Nossa, Já o VHF e o UHF são mais para comunicação local, direto entre os rádios ou usando repetidoras, as repetidoras. como aquela de Novo Hamburgo, que foi citada em uma das fontes. Essencial, mesmo com tudo desligado. Pensa no HF como um salto longo pela atmosfera para falar longe e VHF, o HF como uma conversa direta ali na vizinhança ou com a ajuda desses equadores locais, as repetidoras. Entendi. É a comunicação fora da rede, que a gente chama de off-grid em ação. Vital quando a infraestrutura padrão colapsa. A gente viu isso no Haiti também, em 2010. Os radioamadores foram a única ponte inicial com o mundo exterior. Então, a grande sacada aqui é que enquanto nossa tecnologia de ponta depende dessa infraestrutura complexa, que pode ser frágil, Muito frágil às vezes. o rádio aposta na simplicidade e, bom, nas leis da física, né? Usar a atmosfera para se comunicar. É quase um menos é mais tecnológico nessas horas. Exatamente. E essa capacidade de ser a primeira voz, como você bem colocou, aparece de forma muito forte no caso do Morro do Bumba. Ah, sim. Aquela história é. O radioamador Aníbal captando aquele pedido desesperado. Mayday, Mayday, deslizamento gigante. Aquilo mostra o impacto humano imediato. Como é que essa rede consegue se mobilizar tão rápido nesses momentos? É impressionante a rapidez. E essa rapidez do Aníbal não foi por acaso. Sabe, mostra que por trás do hobby existe uma estrutura, uma organização. Tipo, associações, clubes. Sim, e redes como a Renner, a Rede Nacional de Emergência de Radioamadores aqui no Brasil, nos casos do Bumba e do Haiti, a gente vê os radioamadores não só dando o alerta, mas coordenando ativamente, falando com bombeiros, defesa civil. Sério? Eles faziam essa ponte? Sim, usando até mapas impressos do Google Earth para guiar os resgates. Eles viram ali, na hora, um centro de comunicação improvisado, mas incrivelmente eficaz. Mas essa organização voluntária, como a Renner, ela consegue mesmo se integrar bem com as respostas oficiais, defesa civil, bombeiros? Na hora do caos, funciona essa interface? Olha, sem dúvida tem desafios de integração no meio do caos, né? Seria ingênuo dizer que não. Mas o que as fontes mostram é que, na prática, essa colaboração acontece e é vital. A necessidade fala mais alto. Exato. A capacidade dos radioamadores de estabelecer comunicação onde não tem mais nada é um recurso valiosíssimo. As equipes oficiais aprendem a usar isso. Nossa. E falando em necessidade, a história do pescador em Santa Catarina me marcou muito. Aquela foi tensa. Salvo porque um radioamador lá em Curitiba ouviu o chamado dele. E o mais interessante foi a combinação, né? O rádio para o pedido de socorro inicial Sim, o primeiro contato. e depois o telefone para triangular a oposição, coordenar o resgate com a Marinha. Mostra uma adaptabilidade. Nossa.
Impressionante. Totalmente. Imagina o alívio de ser ouvido por alguém a quilômetros de distância quando tudo parecia perdido ali no mar. Precisamente. E essa adaptabilidade vai além de só combinar tecnologias. Ela está na própria tecnologia de rádio. Como assim? As fontes mencionam modos digitais. WindLink, por exemplo, permite enviar e receber mensagens de texto tipo e-mail só usando rádio. E-mail via rádio? Uau! É crucial quando nem a voz passa direito, sabe? Sinal muito fraco. E tem o JS8Call também. Ambos foram usados no Haiti e na Ucrânia. Permitem trocar dados essenciais mesmo com sinais bem ruins. Tecnologia se adaptando à crise. Exato. E não dá para esquecer o básico do básico. O rádio FM comum. A experiência lá do RS destacou isso. Foi fundamental para manter a população informada quando todas as outras fontes silenciaram. Verdade, o bom e velho rádio de pilha. Exatamente. Agora, aqui tem um ponto que é realmente interessante para quem pensa em preparação em contingência. A lição prática sobre as baterias lá no RS. Ah, sim. Isso é muito prático. O relato diz que ter só uma bateria para o rádio limitou demais o uso. Foram 12 dias sem energia. Imagina a frustração. A dica de ter várias baterias carregadas, talvez até rádios extras, é um aprendizado direto do campo de batalha, vamos dizer assim. É, aquele tipo de coisa que só se aprende na marra, né? Pois é, a gente se preocupa tanto com o aparelho e esquece o básico, a energia para ele funcionar. E a resistência do equipamento à chuva também chama atenção. Sobreviveu onde um celular comum já teria falhado. Equipamento mais robusto, né? Feito para condições adversas. Então, o que tudo isso diz pra gente, no fim das contas? Fica muito claro que, em cenários de desastre, quando a tecnologia moderna falha, E ela falha? o radioamadorismo não é só um hobby. É uma rede de comunicação resiliente, operada por pessoas dedicadas, e que muitas vezes é a diferença entre a vida e a morte, entre o caos e a organização da ajuda. Perfeito. E se a gente conectar isso a um quadro maior, a gente percebe que nossa dependência crescente de sistemas de comunicação muito complexos, muito centralizados, pode ser, ironicamente, uma vulnerabilidade. Uma fragilidade escondida na sofisticação. Exato. O rádio amador demonstra o imenso valor de soluções mais robustas, descentralizadas e que dependem fundamentalmente do conhecimento e da iniciativa humana. Da pessoa ali operando rádio. Exato. E levanta uma questão importante, que vai além da comunicação. Que outras habilidades ou tecnologias mais simples, talvez hoje vistas como ultrapassadas, poderiam ser redescobertas como absolutamente essenciais em momentos de crise profunda. Fica aí a reflexão.